Graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Deuteronômio do capítulo 4 ao capítulo 7. Mais uma vez o texto se trata de uma lembrança para reforçar a história, lembrando o que o Senhor fez e aquilo que o Senhor orientou, o que foi feito quando eles seguiram a orientação do Senhor e o que aconteceu quando eles deixaram de seguir. E o texto confirma também que se eles deixassem de seguir a orientação do Senhor por qualquer motivo, as coisas iriam dar errado. Mas se eles buscassem novamente ao Senhor, seguiriam tendo o cuidado do Senhor e a orientação quando buscassem novamente as coisas do Senhor. Eu não vou repetir a história, ela está sendo relembrada nesses textos, e nós já conversamos sobre ela, sobre toda essa história, enquanto nós lemos os livros anteriores. Dessa forma eu faço apenas alguns destaques, como fiz ontem, ou algum comentário mais geral a respeito do livro do Deuteronômio como um todo. Mesmo com tudo o que aconteceu com o povo, todas as experiências que eles tiveram, todo o cuidado do Senhor, tudo o que viram o Senhor realizando, eles sempre voltavam para a idolatria. Aprenderam isso possivelmente no Egito, mas nós pensamos muito que isso se tornou mais forte no Egito, mas se nós lembrarmos, Raquel, quando sai da casa de seu pai, leva alguns ídolos com ela, sempre tem a orientação: deixai os vossos ídolos, que o Senhor vai fazer alguma coisa. Então parece que era algo que estava sempre presente, essa mistura estava, de certa forma, sempre presente no meio do povo. E aí o povo, quando teve contato com outros povos ainda, misturaram ainda mais toda essa questão de fé, de religião, de credos, como Balaão fazia, por exemplo, misturando essas várias religiões, esses vários credos. E, infelizmente, isso é muito presente mesmo nos nossos dias. O problema não é nós irmos por esse caminho, pelo caminho do erro, não só na questão de misturar várias religiões, várias superstições, vários credos, não só esse caminho que é errado, nós temos que buscar apenas e tão somente a vontade do Senhor, mas qualquer caminho errado que nós buscamos também se aplica a isso. Agora, especificamente pensando nessa coisa de fé, de misturar todas as coisas, tantas coisas de religião, de fé, de credos diferentes, o problema não é irmos por esse caminho. Nós podemos nos enganar. Nós podemos ouvir a orientação de alguém que parece mais sério, alguém que parece que tem realmente sabedoria, e aquela pessoa naquele momento estar errada, estar buscando de forma errada, estar com orientação errada, com entendimento errado, mas no momento nós não notamos e acabamos indo pelo caminho errado. Então o melhor mesmo, é claro, é termos toda a ligação com o Espírito Santo a ponto de entendermos e discernirmos aquilo que está errado. Mas às vezes acontece, às vezes nós falhamos, às vezes nós achamos que está certo, nós achamos que é do Senhor, mas na verdade não é. E aí quando tomamos consciência disso, quando entendemos que nós fomos pelo caminho errado, que nós não deveríamos ter ido, mas que acabamos indo sem nem notar que ele era errado, em vez de ficar tentando explicar, tentando fazer parecer que nem errado nós temos que, na verdade, reconhecer o erro. Nós temos que olhar para o erro e dizer: isso está errado. E voltar a buscar a vontade do Senhor. Confessar, deixar o erro e buscar a vontade do Senhor para que possamos ter dele a devida orientação, para que possamos continuar no caminho do Senhor apenas, e não num caminho misturado, onde coloca um monte de coisa junta. É importante que nós tenhamos discernimento para não entrarmos pelo caminho errado. Mas quando isso acontecer, não fica piorando, atolando dentro dele. Reconhece o seu erro, deixa o caminho errado e busca a vontade do Senhor. O Senhor vai te orientar, vai ver a sua busca e vai te dar a melhor direção para que você possa seguir no caminho de acordo com a vontade dele. Acredita-se que o livro de Deuteronômio é o livro que foi achado por Josias, quando esse rei comandou uma reforma religiosa da nação. Não é possível ter certeza disso. Pode sim ser o livro de Deuteronômio, como pode ser que ele tenha encontrado um fragmento de livro, que para ele era um livro completo. Mas para nós, do ponto de vista que nós temos hoje, era parte de um dos livros que formam o Pentateuco. Então ele achou uma parte de um livro, que para nós hoje é o livro completo, está dentro de um livro completo,
ou ele achou uma parte que não entrou em nenhum dos livros, era uma outra cópia de algo que falava especificamente da lei e estava mais preocupado com essas coisas da busca pela vontade do Senhor. Então pode ser um texto que, apesar de repetir aquilo que nós temos nos textos que nós conhecemos, esse texto especificamente não fez parte na hora da montagem dos textos, apesar de falar das mesmas coisas. Pode ser um daqueles textos escritos por Moisés. Nós lemos algumas vezes que em algumas situações específicas, em alguns eventos, Moisés se punha a escrever. Josué também fez isso, também se pôs a escrever diante de uma situação específica para registrar aquele compromisso com o Senhor, o que a lei dizia e tudo mais. Então, pode ser qualquer um desses livros e outros tantos que nós nem temos como imaginar, mas que falavam de coisas que estão nos livros que nós conhecemos, é claro, porque ele comandou uma reforma religiosa que ia na direção do que a lei de fato define. Então, ainda que aquele texto que ele achou não faça parte de um dos que nós conhecemos do Pentateuco, ele tinha o mesmo conteúdo desses. Mas a tradição entende que de fato foi o livro de Deuteronômio que estava perdido em algum lugar e que foi encontrado. E aí então ele comandou uma reforma religiosa da nação, que nós vamos ver quando nós chegarmos lá nos livros de Reis, de Crônicas, permitindo o Senhor. Para terminar por hoje, eu faço destaque ao fato de que era para o povo eliminar todos os demais povos, todas as demais nações, de acordo com como fossem tomando a terra. A ideia era evitar realmente o contato, a mistura com esses demais povos e correr o risco de uma mistura religiosa, do ponto de vista religioso, para que o povo continuasse buscando a vontade do Senhor, em vez de ser contaminado pelas ideias dos povos que viviam naquela região e que eram povos idólatras, que eram povos que não buscavam de fato a vontade do Senhor. Talvez no meio tinha uma coisa ou outra, mas não buscavam no todo a vontade do Senhor. É aquilo que eu já disse. Às vezes no meio, como Balaão, no meio ele tinha uma coisa boa, ele obedeceu ao Senhor e não falou aquilo que o Senhor não permitiu, mas ele tinha uma mistura toda que fazia o todo ser errado, porque um pouco de fermento estraga toda a massa. Aliás, fermenta toda a massa, faz ela crescer toda, fermenta leveda, faz ela crescer. Então, nós temos que tomar cuidado com esse, mas um pouquinho aqui está certo. Não, ou é tudo ou é nada quando nós tratamos a respeito da vontade do Senhor. Ele pode sim olhar o seu coração e ver a sua sinceridade, saber que você foi enganado, que você teve um momento em que não discerniu totalmente todas as coisas. Eu acredito sim nisso, pela graça eu acredito nisso, mas o Senhor nos chama a abandonarmos essas coisas erradas. O Senhor pode até ver o seu coração, mas o certo é você deixar de fato aquilo que está errado, aquilo que você está fazendo e que está contrário à vontade do Senhor. O povo misturou essas coisas todas. Nós sabemos pela história que eles não eliminaram totalmente os povos e acabaram sim misturando na questão religiosa, mas o texto de Deuteronômio está dizendo o que vai acontecer caso eles não façam aquilo que o Senhor orientou e que eles deveriam fazer, porque senão aconteceria aquilo. Que acabou acontecendo, mas nesse momento ainda está sendo alertado. O texto então de hoje está mostrando a orientação ainda. Mas eles deveriam eliminar todo o povo, mas ainda assim o texto diz que não era para eliminar todos de uma vez. Quer dizer, enquanto eles estivessem reedificando, eles iriam ter menos atenção para outras batalhas, ou até mesmo cuidado com outros animais, com animais perigosos, e aqueles povos que eles iriam desapossando e eliminando aos poucos, que o Senhor ia expulsando de diante deles aos poucos, serviriam também para cuidar deles. Serviria para que as cidades daqueles povos serviriam para cuidar do povo enquanto eles estivessem tomando posse da terra. Enquanto eles não pudessem cuidar de toda a segurança de forma completa, aqueles povos em volta que deveriam ser eliminados e expulsos, eles serviriam também para ajudar no cuidado, enquanto eles estivessem aos poucos tomando a terra e tomando conta de todas as coisas e se instalando na terra prometida. Isso chama a minha atenção
porque mostra que até aquilo que pode nos trazer problemas, o povo misturou a questão religiosa por conta daqueles outros povos que estavam em volta, mas até aquilo que pode nos trazer problemas, se nós tomarmos cuidado, pode servir como parte do cuidado do Senhor para que Ele revele o seu cuidado sobre a nossa vida. A questão é nós tomarmos cuidado e não fazermos as coisas erradas. E o Senhor vai cuidar de nós das mais variadas formas, enquanto buscarmos a sua vontade, tomando cuidado para não misturar. Se nós tomarmos cuidado, então, usando o exemplo do povo, se eles tivessem tomado cuidado para não misturar a questão da fé, aqueles povos, enquanto estavam ali, iriam ajudá-los no fim das contas. Depois eles teriam que ser eliminados e expulsos, mas enquanto eles estavam indo aos poucos, eliminando e expulsando, eles também serviam como uma forma de cuidado, de apoio, de proteção, para evitar problemas de ataques ou problemas com outros animais perigosos e tudo mais. Até aquilo que pode trazer problemas, se nós tomarmos cuidado e ficarmos debaixo da vontade do Senhor, pode servir para cuidar de nós. E aí no momento certo vai ser eliminado, o Senhor vai expulsar de diante da gente, porque já não tem mais serventia para o nosso cuidado, porque o Senhor já cuidou de todas as coisas. Enquanto as coisas estão se estabelecendo, o Senhor pode usar até mesmo aquilo que pode nos trazer problemas, desde que nós tomemos cuidado para não irmos na direção dos problemas, não irmos na direção do erro. O Senhor pode usar até isso para cuidar da nossa vida. Que nós saibamos então desfrutar do cuidado do Senhor sem passar do limite, indo para o lado do erro. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.